Rei Davi, o coração que conquistou o trono de Deus. Davi, um simples pastor de ovelhas que se tornou o maior rei de Israel. Um guerreiro valente, um poeta sensível, um líder destemido. Mas também um homem que caiu, se arrependeu e foi restaurado. Esta é a história de um coração que bateu no ritmo de Deus. O pastor esquecido, mas escolhido. A história começa em Belém, uma cidade pequena e aparentemente sem grande importância. Ali vivia um homem chamado Jessé, pai de 8 filhos. O menor deles era Davi, um adolescente ruivo de olhos vivos que passava seus dias nos campos cuidando de ovelhas. Enquanto o mundo o via como apenas um garoto comum, Deus via o coração. Davi passava horas sozinho, compondo salmos, tocando harpa, protegendo suas ovelhas de ursos e leões. E nesse lugar de anonimato, Deus o moldava em silêncio. Foi nesse cenário que o profeta Samuel chegou à casa de Jessé, enviado por Deus para ungir o novo rei de Israel. Um por um, os filhos mais fortes, mais altos e mais imponentes passaram diante dele. Mas o Senhor disse: o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E então Davi foi chamado do campo. Quando ele entrou, Deus falou com clareza a Samuel: é esse. Ali, diante da família, Samuel derramou azeite sobre sua cabeça. Davi foi ungido rei, mas ele ainda voltaria para cuidar das ovelhas. O tempo de Deus ainda não havia chegado. O jovem que derrotou um gigante. Enquanto isso, Israel enfrentava uma crise. O exército filisteu se levantava com força, e à frente deles estava Golias, um guerreiro gigantesco que desafiava os israelitas, dia e noite. Nenhum homem ousava enfrentá-lo, até que mais uma vez Davi apareceu na história. Enviado por seu pai para levar comida aos irmãos no campo de batalha, ele ouviu o desafio do filisteu e se indignou. Quem é este incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Davi se ofereceu para lutar. Muitos zombaram. Saul duvidou, mas Davi declarou: o Senhor que me livrou do leão e do urso também me livrará deste gigante. Sem armadura, sem espada, apenas com uma funda e 5 pedras. Golias ria, zombava, mas Davi respondeu: você vem a mim com espada e lança, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Com um só disparo certeiro, a pedra atingiu a testa do gigante. E o colosso caiu, a terra tremeu. Davi venceu. Naquele dia, o povo viu que a força de um homem não está em sua aparência, mas em sua fé, da vitória à fuga. Após a vitória contra Golias, Davi foi elevado aos olhos do povo. Foi chamado ao palácio, tornou-se comandante do exército e conquistou o coração da nação. Mas junto com o reconhecimento veio a inveja. O rei Saul, consumido pela insegurança, começou a enxergar Davi como uma ameaça. Tentou matá-lo com uma lança. Tramou sua morte em emboscadas. Davi foi forçado a fugir, a viver como um foragido, mesmo sem nunca ter feito mal algum. Durante anos, ele viveu como fugitivo. Escondeu-se em cavernas, dormiu ao relento, foi traído por amigos, lutou por sobrevivência. Mas mesmo nesses dias escuros, ele nunca perdeu a fé. Teve 2 oportunidades para matar Saul, mas não o fez. Davi declarou: não levantarei minha mão contra o ungido do Senhor. Sua integridade falava mais alto que sua dor. Ele confiava no tempo de Deus, mesmo que esse tempo doesse. O rei segundo o coração de Deus, finalmente, após a morte de Saul, Davi foi ungido rei de Judá, e mais tarde, rei de todo Israel. Ele unificou o reino, conquistou Jerusalém, fez dela a capital e levou para lá a Arca da Aliança. Com danças, música e adoração, Davi celebrou a presença de Deus como prioridade máxima do seu reinado. Davi era guerreiro, mas era também adorador. Compôs salmos que ainda hoje confortam almas e inspiram gerações. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, cria em mim um coração puro. Ó Deus, Davi amava o Senhor. Não de maneira religiosa, mas profunda, íntima, sincera. Deus então fez com ele uma aliança eterna. De ti levantarei um descendente cujo reino não terá fim.
Essa promessa apontava para Jesus, o Messias, descendente direto de Davi. A queda e o arrependimento. Mas mesmo os grandes reis caem. Em um tempo em que os reis iam à guerra, Davi permaneceu no palácio. E ali do alto de seu terraço ele viu uma mulher, Batseba. Ela era casada com Urias, um de seus soldados. Davi a desejou, mandou chamá-la. Deitou-se com ela. Quando soube que ela estava grávida, tentou encobrir o erro. Chamou Urias da guerra e tentou convencê-lo a dormir com sua esposa. Urias recusou por honra. Então, Davi tomou a decisão mais sombria de sua vida. Enviou Urias para a frente da batalha e ordenou que fosse deixado sozinho. Urias morreu. Davi pensou ter resolvido tudo, mas Deus via tudo. O profeta Natã o confrontou com firmeza. Contou-lhe uma parábola, e quando Davi se indignou com a injustiça da história, Natã apontou o dedo e disse: "Esse homem é você." Davi, quebrantado, não se defendeu. Não se justificou, apenas disse: "Pequei contra o Senhor." E escreveu um dos salmos mais profundos da Bíblia: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto." Davi colheu as consequências. O filho fruto do adultério morreu. Sua casa foi marcada por tragédias. Mas seu arrependimento verdadeiro tocou o coração de Deus, as dores de um pai. Os anos finais de Davi foram marcados por conflitos dentro da própria casa. Seu filho Amnon estuprou sua meia-irmã Tamar. Absalão, outro filho, matou Amnon em vingança. Mais tarde, Absalão tentou tomar o trono de seu próprio pai, iniciando uma guerra civil. Davi teve que fugir novamente, não mais de Saul, mas de seu próprio filho. E mesmo assim, quando soube da morte de Absalão, ele chorou como um pai ferido. "Absalão, meu filho, quem me dera eu tivesse morrido em teu lugar." Davi era um homem quebrado, um rei coroado, mas com cicatrizes profundas. O coração de Davi, que nunca parou de adorar. Mesmo em meio ao sofrimento, Davi nunca abandonou Deus. Sua vida foi marcada por altos e baixos, vitórias e derrotas, honra e vergonha. Mas o que o fez único foi sua disposição de se humilhar, de reconhecer o erro, de retornar à presença de Deus com sinceridade. Ao final da vida, Davi passou o trono para seu filho Salomão. Morreu em paz, aos 70 anos, após 40 anos de reinado, mas seu legado jamais morreu. Nos evangelhos, Jesus é chamado Filho de Davi. Em Apocalipse, ele é descrito como Raiz de Davi, porque da linhagem de Davi veio o verdadeiro rei, o Rei Eterno. Reflexão. Final. A vida de Davi não é a história de um herói perfeito, é a história de um homem de carne e osso, como eu e você, que venceu gigantes, mas foi vencido por paixões, que foi fiel, mas também caiu, que experimentou o topo e o fundo do poço, mas que nunca deixou de amar a Deus. Davi não era perfeito, mas era real. E talvez por isso Deus tenha dito: "Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade." Você também pode ser alguém segundo o coração de Deus, não por ser impecável, mas por ser sincero, por se arrepender, por amar a Deus de verdade. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais histórias que edificam a sua fé. Vamos caminhar juntos nessa jornada com Deus.